50 anos de uma história de parceria, de crescimento, de união, de amor, de desafios, de superação, de construção. 4 filhas, 6 netos, mais muitas outras famílias envolvidas nessa grande e bonita história que nós temos o prazer de apresentar aqui hoje. No momento onde os casamentos estão meio descartáveis, onde a família não fica mais em primeiro lugar, o Jornal de Pomerode, através da JPTV, tem o prazer e a satisfação de apresentar a história de 50 anos de união de Salésio Martins e Claudete Martins. Salésio, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Claudete, obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E eu acho que não tem como a gente fugir desse início de perguntar um pouco para vocês como que foi essa história. 50 anos atrás, a gente está falando de 1976. 74. 1972 que a gente se conheceu. Era uma outra época, o mundo era de uma outra forma, e vocês, um vindo de uma família do interior, outro de uma família do litoral, família simples, mas com princípios, com aprendizados, e vocês se encontram nesse mundo e desde a primeira vez que se viram, é o raio que vem no coração, como a gente estava falando antes, e essa união, esse amor. E a gente pode falar também de uma outra coisa que faz muito parte da vida de vocês, que é a fé, que move muitas coisas e que traz vocês até esse momento de hoje. Bom, eu vou dizer então como conheci a Claudete. Foi o início, na verdade, foi em 72, início de 72. Eu morava numa pensão e os donos da pensão passavam as férias do lado da casa do meu futuro sogro. A Claudete veio passar uns dias junto com eles. Eles tinham uma menina também, já era mocinha. E aí foi um amor à primeira vista. Os franceses que é um coup de foudre, que é um raio que atravessa o peito e daí não tem mais jeito, né? Então foi amor à primeira vista. E a gente tinha, claro, as dificuldades para namorar daquele tempo. Eu ia de ônibus até Porto Belo, depois pegava um táxi até Bombinhas. Isso eu fiz durante 2 anos, esse percurso. Então nós casamos no dia 9 de fevereiro de 74 e nós, quando viemos da lua de mel, já tinha uma menininha, a nossa filha mais velha, a Tassiane. Já tinha uma menininha como? Gestada, né? Claudete, tirando a beleza, né, e essa voz linda que o Salésio ele tem, o que foi a primeira coisa que te chamou a atenção nele? Bom, na realidade, quando eu cheguei na tal da pensão que ele ficava, ele não estava na pensão. Foi no mês de janeiro de 72 e eu cheguei com a moça, né, que tinha 6 anos de diferença, mais nova do que eu tinha 18 anos. E então eu conheci ele nos últimos 3 dias, acho que eu ia embora. E ali a gente conversando, então não deu nem muito para ter, sabe, a gente conheceu. Ele é que foi atrás de mim, na realidade, depois. Ele que acabou indo atrás, porque eu era tão nova, na realidade eu não pensava ter um namorado, assim, mas depois ele não desgrudou mais. Quantos anos tinha na época? Eu tinha 18 anos. 18 anos? Eu tinha 18 anos. Nós temos uma diferença de 5 anos, aliás, de 4 anos e 9 meses. A gente sabe que vocês dois, né, têm uma história muito, muito grande, muitos acontecimentos, família e tudo mais, mas a gente ainda falando um pouco daquele tempo assim, quais foram as maiores dificuldades que vocês lembram hoje, que vocês superaram nesse começo de relacionamento, começo de namoro, até o casamento? Bom, para mim foi fácil me acostumar, né? Mas ela era da praia, veio para Blumenau, realmente para ela era outro mundo. É claro que a praia de Bombinhas na época não é nada da praia de Bombinhas de hoje, era também um interior, né? Mesmo seja litoral, mas eram pescadores, pessoal muito simples demais, né? Televisão, só se assistia a televisão da vizinha de 1 quilômetro, preto e branco. Então, não, era outro mundo, né? O que eles assistiam? Ficavam ouvindo, era telenovela, não era telenovelas, era radionovelas, né? E revistinha em quadrinhos, né? Que eu não gostava, mas sempre levava um exemplar para que ela ficasse feliz quando eu chegasse. E quantos anos de namoro foram até o casamento?
2 anos e 1 mês e pouco. Vocês, olhando hoje, né, olhando para trás, todas as conquistas pessoais, as conquistas materiais, tudo aquilo que envolve a vida de vocês, o que vocês percebem, qual a diferença que conhecer um ou outro está na vida de vocês, fez a diferença positiva para vocês chegarem hoje aonde vocês estão? Na realidade, se a gente, no momento que a gente está junto, que casa, que se não tiver o respeito, que se não tiver a união, que se não tiver a parceria de se ajudar, como para até perguntasse ali, a minha maior dificuldade foi de sair perto dos meus pais, que eu não queria sair de casa. Era um lugar simples, mas Bombinha sempre foi maravilhosa, né? Tinha beleza natural, que continua tendo beleza natural, era mais linda ainda, porque não tinha nada de poluição, não tinha nem energia elétrica, mas a gente era muito família e quando eu vim para cá, daí eu logo engravidei, e a gente já teve, né, a minha filha mais velha, que depois nasceu a segunda, né? E 2 anos com 2 anos de casado já tinha 2 filhas, mas eu sempre ajudei em casa. Tanto é que depois, né, na empresa Aquile, começou porque eu eu gostava de costurar, em casa eu ajudava, costurava alguma coisa para o infantil, para a loja do meu sogro, tudo. E então, por isso que eu disse, a parceria, se tu não tiver o respeito, se não tivesse de ajudar, que não adiantava, porque o Salésio era jornalista, era professor e jornalista. Uhum. Mas eu sempre fiz alguma coisa para ajudar, apesar de ter as crianças, 2 crianças pequenas, a gente sempre foi bem parceiro de ajudar, de querer somar para ter alguma coisa, principalmente para o futuro dos filhos. Uhum. Então essa era a vida de vocês antes de existir aquilo. O Salésio era professor e jornalista. E você fazia costuras para fora. Chegou uma época que ela pintava também cerâmicas. Eu pintei cerâmica, vendi produtos de beleza. Eu sempre tive o meu dinheiro para ajudar, talvez comprar um presente para ele, comprar alguma coisa para casa, comprar alguma coisa para as crianças. Eu sempre ajudei. E graças a isso, ele embarcou depois no sonho de ter uma empresa, porque, né, para a gente fazer alguma coisa para nós. E em 2 anos que a gente começou a empresa, ele já saiu de trabalhar no jornal, ele trabalhou ainda 2 anos, né? Acho que foi. Como professora, foi 1 ano e meio a mais. É. Mas eu queria colocar, antes disso, a gente teve uma escola de marketing, que foi um marketing prático, né? Nós, Bombinhas, não tinha nada, né, perto do mar. Nós montamos um restaurante extremamente rústico, de frente para o mar, numa área lá do meu sogro. E aí a gente foi aprendendo que se o cliente tem um desejo, a gente tem que encontrar uma forma de atender o desejo do cliente. Eu lembro, por exemplo, tá interessante que eu tenho um cunhado que mergulhava e vinha um cliente e dizia assim, eu gostaria de à noite ter uma lagosta. Aí tá, mas como é que faz a lagosta? Aí passava a receita para a Claudete e aí dizia para o meu cunhado, passava a receita, que era uma lagosta baiana. Lagosta Na época não tinha nem como cliente comer à noite. Na época não tinha nem como pesquisar. Mas a gente como sempre trabalhou com frutos do mar, que a gente gostava, então fazia a lagosta, nem como de receita também não tinha. E a lagosta é uma coisa gostosa que a gente fazia, já abria, fazia, enfeitava e sempre dava certo. Mas meu irmão ia mergulhar para pegar a lagosta para noite, né? Para noite. E de tarde ele ia mergulhar. Mas a gente aprendeu que realmente, como é importante a gente atender bem um cliente, né? Se você não atendê-lo bem, e aí serviu para quê? Serviu para o futuro, que foi a abertura da empresa, que sempre procuramos cada vez mais aperfeiçoar esse nosso trabalho em relação ao cliente, para ele ser bem atendido e ele sentir, e nós também queremos que nós sempre somos um torcedor do nosso cliente, para que ele tenha sucesso, porque se ele tiver sucesso, nós também temos sucesso. Para a gente terminar, vocês estão aí no auge da experiência, da vida, do casamento, de casal, de pai e mãe, de tudo. Como eu falei no começo, hoje em dia a gente vê que está se perdendo essa coisa, né? Do valor da família, muito do trabalho.
As pessoas estão com medo de empreender, estão com medo de investir, estão com medo de casar, estão com medo de fazer filho, né? Vocês têm 4 filhos, né? Uma mensagem para quem está começando, para quem está com medo, o que vocês poderiam deixar de experiência e de mensagem para essas pessoas, para a gente terminar? Bom, acho que quem se apegar apenas na beleza do marido e a mulher no marido e o marido na mulher, se ficar olhando a beleza, certamente tem um grande risco de não dar certo. Até porque também as pessoas, além disso, essas belezas vão também sumindo com o tempo, né? E então eu acho que se colocar Deus no meio da relação, eu acho que é fundamental. Se você colocar Deus no meio da relação, dificilmente não vai dar certo. Mas colocar de verdade, não eu vou na igreja o dia que tiver um casamento, o dia que tiver a primeira Eucaristia, o dia que tiver um batizado. Não, a religiosidade realmente de frequentar a igreja, de orar em casa, realmente de seguir, de ter uma religiosidade. Porque um saco vazio não segura em pé, né? E a pessoa, quando ela vai se esvaziando, se ela não tiver uma relação com Deus, ela vai se esvaziando aos poucos e vai se sentindo vazia e não vê mais motivação, não vê mais o que fazer, não consegue mais. Qualquer problema é suficiente para não continuar a relação. Mas você também tem coisa para falar. E do casal, eu vejo assim, né, como a gente completou os 50 anos de casado e eu estava até vendo assim, indo para trás sobre o casamento. Eu vejo que a gente, quando tu faz uma festa de casamento, tu estás assim, festejando uma coisa que ainda com fé que vai acontecer. Que vai durar. Que vai durar. Mas se tu não fizer de tudo para durar, se tu não consegue sempre alimentando com um monte de coisas boas e com perdão e com diálogos, com tudo, não vai para frente. Como a gente sabe, assim, então, tu tá fechando, de repente faz uma baita de uma festa. E eu vi assim, a diferença quando a gente fez os 25 anos de casado e agora mesmo. Apesar de, né, também que eu até falo na parte de convidados, que quando você é no casamento, tu tens ali um monte de amigos dos pais da noiva que não, né, tipo, famílias que não se conhecem. E ali não, são todos amigos da gente que testemunharam, que conhecem a gente, que são realmente amigos de anos. E isso é muito importante, divino, porque as pessoas provam assim, é uma prova do amor, do perdão, se não tiver diálogo, porque as turbulências na vida você tem, não é tudo mar de rosa. Sabe que 50 anos de casado, não é só mar de rosa, porque você vive feliz para sempre, porque sempre. Não, tem momentos assim que se a gente não respirar fundo. E não. Hoje em dia a gente até vai ser mais tranquilo, porque a gente já passou por tantas, né? Mas se as pessoas, os jovens hoje às vezes casam e pensam, se não der, quando já casa dessa forma, se não der certo, já pensa, parece que já. Então isso é muito difícil. E não é fácil chegar. Mas se tiver o diálogo e o perdão é o primeiro, eu acho que dá licença. Pessoal, essa então foi a primeira parte da nossa conversa com Salésio e Claudete Martins. Afinal, são 50 anos de história, não é verdade? São muitas coisas para a gente conversar. Então nós dividimos essa conversa em mais partes. Fique ligado que daqui a pouco nós estamos já postando a segunda parte dessa entrevista que ficou muito legal. Para você que chegou até aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like aqui no vídeo, ativa o sininho das notificações, não custa nada, é uma forma de você apoiar o nosso trabalho aqui do Jornal de Pomerode e da TV JP. Até a próxima!